Que história é essa de Thomas Miller no Grêmio? Parece uma loucura, parece um devaneio, parece fake news. Só que assim, o importante é o portal coloca o nome do jogador como um suposto rumor aqui no Grêmio. Vamos falar a respeito disso, de onde surgiu essa informação e dizer também o que o Grêmio já falou conosco, com as fontes, é claro, a respeito de tudo isso. Existe mesmo a possibilidade do lendário atacante alemão Thomas Miller jogar no Grêmio? Eu vou falar disso, é claro, nesse vídeo, mas antes eu preciso te dizer que esse vídeo tem um apoio de ativo, que é o estimulante do homem moderno. Precisa fazer um movimento para voltar a ser quem tu era, voltar a ser o tigrão que tu era. Aqui na descrição tem um WhatsApp sigiloso, vai conversar com o pessoal do Ativo e receber os produtos na tua casa. Beleza? Combinado? Bora falar a respeito de Thomas Miller no Grêmio. Hoje tem jogo do Tricolor contra o Mirassol. Daqui a pouquinho já tô indo lá pro estúdio da jornada do Bagé, por isso que eu já tô aqui fardado. Mas antes eu precisava falar a respeito dessa questão do Thomas Miller e de onde surgiu essa informação e explicar muito bem de onde veio essa história. E também dizer o que tem de verdade, o que tem de mentira. Olha só, o Transfermarkt, importante portal. Cara, o Transfermarkt é talvez o site, né, de transferências, de, de precificação de jogador, né, de quanto vale o jogador no mercado, etc. Esse é o site mais importante no mundo, talvez, a respeito de futebol. E eu, inclusive, já ouvi dirigente levando em conta o Transfermarkt como uma base de precificação de jogador, valor de mercado e tudo mais. Então não dá para desconsiderar, é claro, o Transfermarkt. Hoje de manhã, eles fizeram uma postagem com alguns rumores de jogadores, já que o site é especificado em relação a isso, né? Transferências, rumores de transferências, negociações, e eles colocaram este card que eu vou colocar na tela, tá? Do Thomas Miller, jogador do Bayern de Munique, e associando ele ao Grêmio como um rumor. Colocou também a Fiorentina neste card e seria aí talvez aí uma disputa entre Grêmio e Fiorentina pelo atacante alemão de 35 anos. No próprio card explica que ele será um jogador livre a partir da metade de 2025. Isso deixou, é claro, o torcedor em polvorosa. Eu preciso também explicar nesse vídeo que o jornal Bild, jornal alemão, também coloca o jogador em algumas possibilidades. Futebol da MLS e também o nosso rival, o Internacional. Então, assim, pelo que me parece, esse é um jogador que visivelmente não vai ficar no Bayern de Munique e ele está sendo oferecido para vários clubes, tanto do futebol europeu quanto de mercados alternativos como a MLS e como o nosso mercado aqui, o brasileiro, porque nós somos um mercado alternativo, é claro, para quem está na Europa. Então, assim, tem proposta? Não tem. Tem rumor? Pode ser que tenha, porque o Transfermarkt é um site muito importante, bem informado a respeito de tudo isto. O que o Grêmio fala? O Grêmio diz que não tem nada a ver. É claro que as pessoas que estão no Grêmio hoje estão muito concentradas no jogo contra o Mirassol. Mas mesmo se não tivessem concentradas no jogo contra o Mirassol, dificilmente alguém confirmaria um rumor por Thomas Miller. Até porque o Grêmio aprendeu lá atrás, nem eram os mesmos dirigentes que estão aqui, mas o Grêmio aprendeu lá atrás com o episódio Cavani, que não dá para ficar alimentando a esperança do torcedor com nomes grandiosos e etc. O Grêmio só passou, inclusive, a alimentar o torcedor em relação ao Soares quando já existia uma negociação muito bem avançada e tal, e aí eu lembro que o Calef falava muito a respeito disso, e é claro que ninguém vai confirmar, mas pelo que me parece, pelo que está sendo apontado com, né, entre conversas, é claro, entre jornalistas e pessoas ligadas ao Grêmio, é que sim, houve uma procura ou um interesse de uma parte ou da outra para entender como que funcionaria a saída do Thomas Miller do Bayern de Munique. O contrato dele está acabando? Qual que é o planejamento dele? Para qual mercado ele gostaria de atuar? Jogaria no futebol brasileiro? Não jogaria? Vai jogar na MLS? Quanto ganha? Aliás, o que se sabe é que Thomas Miller tem vencimentos mensais em torno de 7 milhões de reais. Então, assim, é claro que para vir jogar no futebol brasileiro, ele teria que diminuir muito o seu patamar salarial, até porque ele é um jogador de 35 anos e ele entende, né, que não vai mais ter o patamar salarial que ele tem atualmente no Bayern de Munique. Então é tudo isto.
tá? É um jogador que vai ficar livre no mercado e que o nome dele está sendo associado a vários clubes e apareceu o Grêmio, assim como apareceu também o Internacional. Acho difícil que ele venha para o futebol brasileiro, mas a gente precisa falar sobre isso porque é um importante portal colocando, associando o nome dele ao tricolor. E assim, só para alimentar um pouquinho da esperança também, eu coloquei lá nas minhas redes sociais, vocês podem também observar, não vou colocar aqui porque talvez a gente tome strike do Desimpedidos e tal, mas lá no meu Instagram eu convido vocês a me seguirem lá, @insta.lucasfontes. Em 2018, o, o Bolívia, quase esqueci o nome, o Bolívia do Desimpedidos fez lá o Bolívia Talk Show, ele fazia o Bolívia Talk Show lá no Desimpedidos, e ele entrevistou o Thomas Miller. E aí ele pergunta em um dado momento para o Thomas Miller quais são os times do futebol brasileiro que ele mais conhece, que são mais conhecidos na Europa. E aí, de cabeça, de pronto, ele já citou o Grêmio. Né? Ele colocou o Grêmio como o time que ele mais conhece. Depois ele citou o São Paulo e o Santos e ele disse, ó, são os times que na minha cabeça eu conheço mais, que vem à minha cabeça. Então, um cara que conhece o Grêmio, né? Conhece, é claro, a grandeza do Grêmio, porque já falou, inclusive, a respeito do tricolor. Cara, seria muito foda ter o Thomas Miller aqui no Grêmio, né? Mas é um devaneio. Quem sabe, para quem já contratou o Luis Soares, é claro que o Luis Soares é uruguaio, tá aqui do lado, é um mercado mais associado ao futebol brasileiro, né? Agora, tu contratar um alemão com o Thomas Miller, já fico aqui imaginando, mas enfim, é difícil. Gurizada, comenta aqui o que vocês acharam a respeito de tudo isso. Daqui a pouquinho tô lá na jornada do Bagé. Tomara que a gente vença o Mirassol, porque estamos precisando. Valeu e até a próxima. Tchau!